Olá pessoal, boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar dos relacionamentos amorosos e a quântica. Muito bem-vindos, muita gratidão a todos vocês que estão aí comigo hoje no canal, estão se conectando, muita gratidão. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante interessante, que é a questão dos relacionamentos amorosos e a quântica, né? E é um tema que as pessoas pediram bastante para que a gente pudesse falar aí. Esse que é o tema que a gente vai explorar hoje. Antes da gente começar, pessoal, essa live de hoje com o tema, eu queria explorar um assunto aqui, que hoje eu fiquei o dia todo meio reflexivo e tal. E eu estava numa aula do mestrado, numa aula de antropologia, e o professor falando de lideranças tal, o tanto que era importante a liderança para a sociedade, no relacionamento humano, né, falando que a liderança nasce, emana de um grupo de pessoas, ela não é imposta, ela é natural. E aí, o meu professor, um cara muito bom, um pós-doutor em antropologia e sociologia, o pós-doc dele era em sociologia. Aí eu virei para ele e perguntei, né, falei assim, professor, e tirou uma dúvida. E ele falou, pois não, Érico. Eu queria que o senhor me dissesse como que o Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, ele conseguiu comandar e conquistar um mundo conhecido na época, e sendo quando ele assumiu o poder, ele tinha 19 anos de idade. Porque uma pessoa hoje com 19 anos de idade na nossa sociedade atual, um rapaz de 19 anos de idade, ele mal dá conta de gerenciar o quarto dele, né? Mal dá conta de gerenciar o estudo dele, mal dá conta de mal e mal trabalhar. Como é que um cara com 19 anos conseguiu liderar todos os generais, todos os chefes de estados que ele foi dominando e foi conquistando, né? E conseguiu dominar o mundo conhecido? O professor parou assim, me olhou, ele ficou uns 15 segundos processando a pergunta e virou para mim e falou assim, Eric, você sabe quem que foi o professor de Alexandre? Quem foi o tutor dele? Porque na época os macedônios, os gregos tinham o costume, quando a criança atingia 7 anos, né, eles eram entregues para os tutores, saía da convivência dos pais e o tutor que educava o filho, né? E principalmente os macedônios, eles eram educados na arte da guerra desde a mais tenra infância, né? Aí eu falei assim, não sei quem foi o professor dele. Ele falou Aristóteles. Aí eu parei, fiquei pensando, falei, caramba, o Aristóteles pegou ele com 7 anos de idade, o Felipe contratou ele com 7 anos de idade para fazer a tutoria do Alexandre. O Alexandre ficou com ele 12 anos estudando física, matemática, sociologia, artes da guerra, astronomia, tudo de conhecimento que existia, dos conhecimentos abertos e ocultos, o Aristóteles passou para o Alexandre. E aí o Alexandre, com 19 anos de idade, quando o pai dele foi assassinado, ele assumiu o comando, talvez, do maior império na época, né, dele, e conquistou um mundo conhecido. Foi parar na Índia, tem notícia dele na Rússia. O cara conquistou o mundo conhecido. E como que ele liderou os generais dele? Porque ele conhecia mais do que todo mundo. Ele tinha o poder do conhecimento a serviço dele. Então, por isso que ele conseguiu fazer a liderança dele, e ele liderou o mundo conhecido a partir do conhecimento. E aí eu fiquei pensando nisso hoje, e eu queria realmente transmitir aqui os meus parabéns, os meus cumprimentos a todos aqueles que transformam a sua vida numa profissão de fé, num sacerdócio que é o magistério, né, pessoal? Ensinar, os professores. A minha honra, os meus parabéns, porque realmente os professores aí que fazem a diferença no que é o futuro da sociedade. Se não for eles,
a gente não sabe como que seria, porque, na verdade, eles é que constroem o conhecimento da sociedade em cima da cabeça das pessoas. Então, a minha mais profunda gratidão, meu respeito a todos eles aí. Ok, pessoal, então, posto isso, por causa que hoje é o dia dos professores, né? Eu gostaria da gente retomar aí o nosso tema, que são os relacionamentos amorosos e a quântica. A gente vai tratar desse assunto hoje dentro de um recorte puramente energético, tá? Não vamos entrar aqui nas questões sociais, nas questões de românticas, essas outras questões. Vamos tratar aqui do que é o cunho energético, que é o nosso foco aqui hoje, tá, pessoal? Então, primeiramente, vamos entender como é que funciona isso. A gente falou um tempo atrás aí da questão das energias de Yang e Yin. Vamos voltar nela só para a gente fazer uma situação, para a gente evoluir no nosso assunto. Em tese, na verdade, nós temos aí uma situação que todos esses relacionamentos amorosos parte aí da questão das energias de Yang e Yin, né? Que são as energias ativas e passivas, as energias de expansão e retração do universo. De uma maneira natural, o homem Yang, a mulher Yin, né, nas suas energias. Então isso começa lá na hora que o casal se encontra, 1 café, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés, 5 cafés, e o próprio cérebro ali vai produzindo algumas conexões neuroquímicas, né, alguns neurotransmissores, dopamina, serotonina, oxitocina, e vai formando aquilo ali até que desperta a centelha da paixão, né, que desperta o amor. E a partir daí, o casal estreita as relações, vivencia essa paixão, em condições normais, em algum momento tem aí o sexo é a demonstração desse amor e as coisas começam a prosperar e acabam ficando juntos, né? E aí começam os problemas. E por que aparecem os problemas, né, gente? Vamos tentar analisar, fazer um recorte disso aqui. A gente tem que entender que o ser humano ele é produto de algo e de toda a interação de forças que atua desde a vida uterina. Você tem lá um bombardeio de informações, um bombardeio de forças, um bombardeio de situações que começa desde a vida uterina. Então, às vezes essa criança, ela recebe amor, recebe atenção e ela vai ter um comportamento equilibrado na vida adulta. Porque, na verdade, a vida adulta é um reflexo de todo o processo evolutivo, né? Desde o intraútero até passando por todas as fases, primeira infância, segunda infância, puberdade, adolescência e juventude, né? Atingindo a vida adulta. Só que às vezes existem algumas, digamos assim, algumas variações nesse amor e nessa atenção. Às vezes os pais exigem desses filhos perfeccionismo exacerbado, ser perfeito, né? E a criança cresce achando que deve ser perfeita, que precisa ser perfeita. Em outros casos, a criança cresce achando que o dinheiro é a base de tudo, né? Que a pessoa, para ter valor, precisa ter dinheiro. Em outras casas, a criança cresce achando que trabalhar é o foco da vida, que a pessoa precisa trabalhar, precisa produzir, né? Em outros casos, a criança cresce em um ambiente de disputa, de luta, de competição entre irmãos, às vezes de guerra entre pai e mãe, num ambiente extremamente hostil, e ela cresce com ansiedade de sair do lar. Ela não quer ficar mais naquele ambiente fere ela. Em outros casos, a pessoa cresce num ambiente em que a mulher é subjugada pelo marido, a mãe é subjugada pelo marido, é tratada de maneira abusiva, e ela cresce vendo isso. Ou o contrário,
cresce num ambiente em que a mãe subjuga o marido, né? E às vezes, em lares que se separam, ou às vezes a criança por algum motivo, às vezes o casal por algum motivo, a mulher engravidou, solteira, e aí se obrigam a se casar, e na hora que casa esse filho que era para ser esperado, que era para ser querido, torna-se um objeto de batalha, de guerra, né? É rejeitado desde o útero, e ocorre um processo de desconstrução dessa criança, da personalidade dessa criança, porque ela cresce achando que ela não é merecedora, cresce achando que ela não tem direito a nada, ou cresce achando que ela é um nada, e cresce com isso, e às vezes vem um segundo irmão, e na hora que vem um segundo irmão, aí o caso às vezes já está mais estruturado, e ele é bem recebido, em detrimento do primeiro, que não foi bem recebido, e gera toda uma sorte de problemas e de impactos para a vida futura, né? E aí, gente, o que acontece? Lá na frente, duas pessoas se encontram, tem uma fagulha de amor, uma fagulha de paixão e decidem viver juntos. E aí o bicho pega. Porque se imagina duas personalidades totalmente diferentes, completamente diferentes, de criações diferentes e às vezes totalmente opostas, e vão dividir o mesmo teto. E com uma questão, um ego do tamanho de um pão de açúcar. Porque o ser humano, ele é egóico. Aí o que acontece? Se a gente analisar à luz da lógica pura e simplesmente, é praticamente impossível duas pessoas dividirem o mesmo teto de maneira harmoniosa. Porque são muito diferentes, são valores, situações, percepções totalmente diferentes, interesses diferentes, tudo diferente, né? E aí acontece uma coisa. A pessoa começa a projetar no outro, no parceiro ou na parceira, aquilo que ela vivenciou lá na infância. Então, se ela foi criada para ser perfeccionista, ela vai exigir que o parceiro ou a parceira seja perfeito, quando ela não é. Mas ela tem essa ilusão que é, porque foi criada para ser perfeita. E aí a pessoa que foi criada para ter dinheiro, que o dinheiro é importante, ela vai buscar no relacionamento o dinheiro. Ou, se foi criada para produzir, ela vai procurar no parceiro o quê? Vai encarar o relacionamento como uma empresa, um empreendimento. Ou vai tratar o parceiro ou a parceira de maneira abusiva, porque vivenciou isso na primeira infância. E por mais que não queira, ele vai repetir o comportamento. A não ser que a pessoa tenha um grau de expansão da consciência que seja considerável e que a partir daí ela possa entender o que está acontecendo. E aí o ego acaba de dar o tiro de misericórdia, né, gente? Então tudo começa às mil maravilhas. A gente sabe que a paixão, essa energia sexual, ela arrefece após 2 anos, mais ou menos. E aí o relacionamento passa por uma prova de fogo, que é se transformar em amor ou derreter. É lógico que tem relacionamentos que duram mais, por uma questão de disciplina, por uma questão de percepção, por uma questão de querer bem realmente. Às vezes o casal é amigo, né? E aí se estende um pouco mais. Mas o fato é que quando não se consegue entender e respeitar essas diferenças, o relacionamento não consegue prosperar. E aí a gente tem que entender o que é o amor. O que é o amor pra gente? A gente fala tanto em amor, mas o que é o amor, na verdade? É uma paixão? É lá ter sexo 3 vezes por semana, sei lá, ou todo dia? Ou você aceitar tudo que o outro faz? Ou se anular para que o outro sobressaia? Ou anular o outro? O que é o amor? Eu acho que o amor, para a gente entender o que é o amor, a gente precisa ler lá a carta de Paulo aos Coríntios, né? Que ele fala lá que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria.
Então eu acho que tem que ter um misto de amizade, um misto de respeito, né? Um misto de aceitação e principalmente ver o outro, enxergar o outro. Que as pessoas às vezes convivem, dividem o mesmo teto, mas um não vê o outro, né? E é lógico que a maturidade traz isso para a gente, quando a gente começa a buscar o autoconhecimento e você entra no processo de expansão da consciência, você começa a entender coisas que na juventude você não entende, né? Tem uma tia da Patrícia, muito querida dela, que ela fala um negócio muito interessante. Ela fala que o amor que nasce da amizade dura a eternidade. Por quê? Entre amigos não há fingimento, né? Entre amigos não há máscaras. As pessoas se conhecem como realmente são. Não é preciso fingir algo que você não é. E o fato, gente, é que o amor verdadeiro, que as pessoas às vezes falam que não existe, mas existe, o amor verdadeiro existe, tá? E ele é leve. Quando você encontra o amor verdadeiro, ele é leve. Ele é livre de julgamentos. Ele é uma troca perfeita de energia em todos os campos, espiritual, mental, emocional e físico. Aquela história da Bíblia de uma só carne e um só espírito é real. É real. E só o amor verdadeiro que possibilita essa situação. Então é lógico que com o trabalho de autoconhecimento, as pessoas conseguindo se conhecer melhor e havendo um amor, é possível parar essas arestas e o casal se harmonizar e seguir adiante. Agora, se um expande demais e o outro fica, em algum momento esse negócio derrete, não tem como sustentar. Por uma pura questão que há uma diferença de expansão da consciência muito grande. E outra, gente, o que é o mais importante, o processo de ascensão ele é personalíssimo. Você não consegue ascender ninguém, você não consegue evoluir ninguém. A pessoa para evoluir, ela tem que querer. É uma questão que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, às vezes, chegam maridos ou esposas para passar pelo meu atendimento, tal, desesperado, porque gosta do parceiro ou da parceira, respeita, tem amor, mas percebe que está se distanciando, que a coisa está se distanciando, de repente há uma desconexão total. Logicamente que sem filhos, o dano é muito grande para os dois, né? Porque o processo de separação é terrível, ele é terrível, terrível, terrível. Mas com filhos aí é muito mais difícil. Aí o bicho pega mesmo, torna-se extremamente complexo, né? Então é lícito que as pessoas busquem essa harmonização, né? Mas professor, como é que a gente faz isso? Então, gente, a gente não tem receita de bolo, né? Porque se uma pessoa é impressão digital, a combinação de dois, que é um casal, aí o bicho pega mesmo, é muito mais difícil, né? Porque cada casal é um conjunto de variáveis enormes, que não dá nem para você contabilizar. Então eu acho que o amor vem para poder exatamente fazer essa compensação, né? Agora é lógico que se a pessoa foi desconstruída desde a infância, ou teve uma vida conturbada, passou por uma vida muito complicada na infância, em que o lar era muito desestruturado, e se casa com uma pessoa que é exatamente o contrário, que o lar foi extremamente estruturado, essa convivência se torna praticamente impossível. Porque essa questão aí é terrível. Porque é como se a pessoa buscasse no parceiro a compensação por tudo que ela passou. E sendo que ninguém tem culpa disso, né, gente? É lógico que o pai e a mãe tentam fazer o melhor ali, e da melhor maneira possível, mas de alguma maneira o filho não vem com manual de instrução, né? A gente tem uma dificuldade muito grande. Criar um filho, educar um filho, não é fácil. É uma coisa complicada. E é uma responsabilidade muito grande. Mas o fato é que, de uma maneira ou outra, às vezes o casal mete os pés pelas mãos e essa pessoa é desconstruída do ponto de vista da personalidade, da estrutura emocional, né? E chega lá na frente para ter um relacionamento amoroso maduro, saudável, aí a coisa complica, não consegue. E por isso que há tantos casos de separação, né?
E outra, as traições. As pessoas às vezes falam, porque traiu, tal, sempre com a nossa sociedade, ela trata a pessoa que trai, né, o infiel, como um criminoso, como até pouco tempo atrás era crime, né, no Código Penal, sendo que tem uma questão energética associada a isso muito profunda, porque a pessoa, na essência, ela não quer trair. Ela não quer trair, na essência. E trai como? Trai porque está faltando algo no relacionamento e que não encontra no relacionamento e vai buscar fora. E às vezes é até questão do alto amor, porque a pessoa, quando não se ama, ela procura fora esse amor, porque existe um vácuo dentro dela que não é preenchido, porque aí o companheiro ou a companheira não preenche, o amante, a amante não preenche e fica numa busca desenfreada por algo, por uma pulsão que falta, ela não consegue encontrar. E essa busca é o alto amor, né? É o se amar, é se amar. E aí eu fico pensando e analisando porque é tanto sofrimento que a gente lida em consultório, que é uma coisa impressionante, tanto sofrimento. E às vezes as pessoas elas passam por um sofrimento muito grande, e quando a gente vai analisar a origem do sofrimento, na verdade, o sofrimento ele é originado exatamente por causa do fogo alquímico, né, gente? É calcinátil, que é a depuração pelo fogo alquímico, que são os apegos do ego. Então, sempre quando você tem sofrimento, e às vezes em família, que é a principal célula, né, é a célula mais nobre da sociedade, né, que é a família, que é o pai, a mãe e o filho. E geralmente os problemas de calcinátil começam aí, né? Relacionamento pai-mãe, relacionamento pai-filho, relacionamento irmão, né? E isso, na verdade, é um conjunto de variáveis muito pesado, né, gente, para se lidar. Agora, o fato é que o amor é o eixo de sustentação dessas questões, porque, como eu disse, são duas pessoas totalmente diferentes, com valores diferentes, com criações diferentes, percepções diferentes, e resolvem seguir com a vida juntos, né? Então, se não é o amor para fazer essa compensação, do ponto de vista do respeito, da consideração, da cumplicidade, do carinho, da proteção, do cuidado, da aceitação, né, gente? E a aceitação envolve a autoaceitação para você aceitar o outro. Então, geralmente, a gente projeta as nossas falhas no outro. E aí que acontece os problemas dessas discrepâncias. Então, você vê o vácuo em você e você vê no outro. Então, todas essas questões de aceitação, você precisa primeiro se amar, para depois se aceitar, para depois aceitar o outro, para depois amar o outro. É uma ordenzinha mais ou menos assim. Você se ama primeiro, para você se aceitar, para depois aceitar o outro, para depois amar. Então é uma questão um pouco mais complexa, né? E o fato é que quando o casal se harmoniza e existe essa aceitação, existe essa cumplicidade, existe essa amorosidade, esse cuidado, essa amizade, esse respeito, né? Aí a relação fica muito bacana, fica maravilhosa, fica muito bom mesmo, porque aí você começa a ter sinergia, né? E na hora que você começa a vivenciar esse amor, no relacionamento amoroso, do ponto de vista quântico, o que acontece? Começa a haver cocriação, porque como o casal está vibrando no amor, começa a pensar, as coisas começam a acontecer, por causa dessa energia do amor. Então é importantíssimo essa harmonização a nível de casal, porque esse efeito em termos energéticos ele é multiplicado, né? Os efeitos Zim e Stark, em vez de serem negativos, eles passam a ser positivos, porque você tem contribuição de pensamento positivo para a manifestação e contribuição de sentimento negativo. Porque às vezes, gente, a distância é tão grande do casal que um está gerando energia, o outro está drenando energia, vira um vampiro energético na relação. E veja que eu pego caso todo dia desse tipo de caso, que uma pessoa está gerando energia
está com expansão de consciência aqui, e o outro não quer, simplesmente se recusa a crescer, se recusa a desenvolver e drena a energia do parceiro ou da parceira. Vira um vampiro energético, vivo. Um vampiro energético vivo. Drena a energia da pessoa. E como é que a gente vê isso? Às vezes a pessoa prospera enormemente em todos os campos da vida, e casa, aí começa a perder patrimônio. Começa a se esvair a energia vital. E aí quando separa tá igual uma laranja murcha, uma laranja chupada, porque foi vampirizado a relação inteira, todo casamento. A pessoa faz isso por mal? Não, não faz isso por mal, porque faz vácuo de alto amor. Então quando você tem um vácuo de alto amor, você age com ego, e quando você age com ego, você coloca força. Se você coloca força, você desprende energia. E se você desprende energia, como é que você repõe essa energia? Tem que capturar de quem está perto de você. É quando a pessoa começa a drenar a energia do ambiente, e inclusive do parceiro. É quando a pessoa, por exemplo, antes de casar, prosperava, formava patrimônio, estudava, produzia, aí de repente casou, aí não percebe que está perdendo energia vital. Ao longo dos anos, só depois quando chega lá, a partir de 15, 20 anos que está junto, aí percebe, meu Deus, o que foi que aconteceu com a minha vida? O que foi que aconteceu com a minha vida? Né? E eu vejo isso todo dia em atendimento, todo dia. Então, pessoal, essa questão aí dos relacionamentos amorosos, essa questão de você realmente vivenciar, experienciar o amor verdadeiro, né, é uma questão muito boa, muito legal, que as pessoas devem buscar isso, trabalhando as questões de aceitação, de harmonização, de amizade, de respeito, cumplicidade, o cuidado, o carinho, o cuidar do outro, né? O respeito mútuo, porque isso aí ajuda demais. E eu não estou sendo piegas aqui não, gente. Eu estou falando de cocriação. Eu estou falando de manifestar aquilo que a gente quer para nossas vidas. Tá? Quando você se harmoniza com o parceiro ou com a parceira, o efeito multiplicador da cocriação, ele é enorme. Ele é enorme. Porque o efeito é multiplicador. Então, em vez de você ter um gerador de energia, você tem 2 geradores de energia. Então, esse efeito é multiplicador. E quando você se harmoniza e consegue ter isso de uma maneira contínua, né? Você consegue manter isso e a coisa leve, esse processo de cocriação se torna multiplicador e as coisas começam a acontecer de uma maneira muito intensa e satisfatória. E é pleno, né? Quando você vivencia isso, é pleno. É lógico que você tem várias questões pelas quais os relacionamentos se desfazem, e aqui a gente não está querendo dizer que o Vinícius Moraes fala um negócio muito interessante, né? Que o amor eterno não existe, mas que o nosso amor seja infinito enquanto dure. É lógico, se o casal consegue manter essas questões, então essas questões são muito importantes, né? Porque na hora que você vivencia esse amor verdadeiro, né? Esse amar, que é você amar e ser amado, né? Você consegue projetar essa questão, quer dizer, há um efeito multiplicador muito grande, né? Muito grande dessas questões. É lógico que tem aquelas pessoas que por algum motivo não conseguem se relacionar, né? E prefere, às vezes até por opção, ficar sozinhas, e aí ela vai trabalhar o alto amor e vai trabalhar o amor pelo próximo, né? Que é outra forma de amor. Mas hoje a gente está tratando aqui dessa questão do relacionamento amoroso, né? Que é essa questão que muitas pessoas, todo momento, o pessoal faz uma live desse negócio, faz uma live sobre relacionamento amoroso. Então, gente, essa questão do autoconhecimento aí, ela é preponderante para que você consiga se relacionar de maneira saudável, né? Porque às vezes você tem questões que você carrega da sua infância e às vezes até da vida intrauterina, e no momento que você vai para a interação com o parceiro ou com a parceira, isso se mostra uma questão bastante difícil, né? São sombras que a gente carrega e que no momento que você casa,
e que você está convivendo com a pessoa debaixo do mesmo teto, isso aflora e essas questões às vezes são insustentáveis, né? Principalmente quando as criações são muito diferentes e os lares são de estruturas diferentes, ou seja, um lar muito bem estruturado e outro lar ele é totalmente desestruturado. Isso causa um colapso, um problema que você não consegue fazer a compensação. É muito complicado. A não ser que as pessoas queiram realmente se harmonizar, porque exista realmente um amor verdadeiro para poder haver esse ajuste, né? É lógico que se a pessoa, por exemplo, casa para sair de casa, dificilmente ela vai conseguir ter um relacionamento satisfatório, porque ela não conseguiu passar, ela não aprendeu o que ela precisava aprender lá, ela fugiu. Então, se ela não aprendeu o que precisava aprender lá, quando ela for para o relacionamento amoroso, no casamento, ela não vai conseguir se relacionar, entendeu? Vai ter problema, porque não aprendeu lá atrás. Então, a gente tem que entender que a vida da gente ela é um conjunto de aprendizados. Então, não adianta a pessoa se casar para conseguir patrimônio, se casar para conseguir produção, se casar para conseguir dinheiro, se casar para sair de casa. Porque toda vez que você toma esse tipo de atitude, que você pega esse caminho, você, na verdade, não vai conseguir sustentar a relação, porque existe uma falha, né? O relacionamento já começa com um vício, porque vem de trás. Então esse tipo de relacionamento dificilmente ele vai prosperar. Vai prosperar de algum tempo, mas então em algum momento vai ter problema. Então é lógico que isso se a gente, por exemplo, for analisar hoje o padrão de vibracional da humanidade, a gente está vibrando, a humanidade hoje está vibrando o padrão da neutralidade, da indiferença, né? Que aí é algo em torno de 250 na escala Hawkes, e as pessoas realmente vêm com uma bagagem muito pesada, às vezes da infância. A gente passa por um problema, né? Então é problema de briga de pai e mãe, é problema de separação de pai e mãe, é problema de tratamento, às vezes cruel em casa, às vezes é um tratamento ausente, não tem amor, não tem atenção, ou às vezes sofreu bullying na escola, e aí uma série de coisas, né, que vai formando a nossa personalidade. Na hora que você chega lá na frente para se relacionar, aí é um choque, né? E às vezes acontece assim, a pessoa casa, e às vezes daqui a pouco ela para e pensa assim, meu Deus, essa não foi a pessoa que eu casei. Na verdade, o que acontece é o seguinte, é que a pessoa não observa, né? Ela casa no ímpeto da paixão e não procura analisar o outro como ele é realmente. E não consegue olhar as pessoas, não consegue enxergar. Por isso que eu falei no começo do nosso assunto hoje, que você precisa ver o outro, né? Você precisa enxergar o outro, precisa ver o outro, para ver o quê? As qualidades, os pontos de melhoria, ver o que é que você enxerga no outro que é sombra sua, para você entender aquilo que dá para suportar, aquilo que não dá para suportar. Então, o que acontece é o seguinte, o relacionamento, na verdade, ele é desafiador, né, gente? Quando você decide estar com alguém, você decide estar com ele. Então, é preciso trabalhar para que isso seja harmonizado. Porque essa harmonização, ela é importantíssima. E é lógico que a partir daí você consegue trabalhar para o desenvolvimento do amor verdadeiro. Porque o amor ele é construído, né, gente? Ele não cai de paraquedas. É lógico que existe as almas gêmeas que já se amam de outras existências, sabe? Quando encontra só ativa isso. Mas o fato é que o amor verdadeiro ele é construído. Você tem ali um período de paixão, que é aquela neuroquímica que acontece ali e que dura mais ou menos 2 anos. Passou os 2 anos, arrefece, e se o casal não tiver amor, não sustenta, vai separar mesmo. Ou vão construir esse amor, né? Porque querem bem, tem uma amizade e tal, querem compartilhar. Ok, pessoal, vamos então agora, nós estamos com 40 minutos de live, vamos agora nas nossas perguntas. Eu vou passar aqui as perguntas
para ver quais perguntas no chat, para ver se eu consigo responder alguma coisa antes do final da live, que a nossa live aqui ela dura somente 1 hora. Ok, pessoal? Gente, sejam todos muito bem-vindos, gratidão a todos, Brasil inteiro conosco aqui. Sou muito grato a todos vocês por estarem compartilhando conosco aqui o seu tempo, né? Numa noite aí de quarta-feira, 9 horas da noite, o pessoal assistindo aqui. Professor, já mandei para todas as minhas amigas solteiras. Tá bom, Elizabeth. Tá certo. Ai, meu Deus do céu. É isso, todo mundo buscando um relacionamento satisfatório, né, gente? É tão importante isso. É pleno, gente, é realizador, viu? Quando você encontra um amor verdadeiro, é muito pleno, é fantástico. Só quem vivenciou para poder dar o testemunho. É fantástico. Pode estar os dois falando zap zap um do lado do outro, tá bom. A energia tá sendo trocada, é fantástico. Não preciso de mais nada. Bom, deixa eu ver aqui. O pessoal hoje parece que não perguntou muito. Gratidão, professora. Carolina falando que é filha de professores. Gratidão, parabéns. Ah, é amanhã, né, gente? Nossa, me perdoe, vovozinho aqui, que eu tô achando que hoje é 15, hoje é 14 ainda, né? É isso mesmo. É amanhã ainda. Tá certo, gratidão. Ok. Mais um outro colega aqui. Professor. Gente, a maior alegria que eu tenho, o professor é isso, é quando um aluno enxerga a luz. Isso é fantástico. É quando a gente se realiza como professor, é quando um aluno enxerga a luz. É muito bom. Eu tenho alunos que eu dei aula na época na administração e tal, e mesmo na engenharia, que hoje o cara é CEO de empresa, de vez em quando me liga para trocar ideia, pedir opinião. O cara comanda lá no Império e vem trocar ideia comigo. Fantástico, eu acho isso fantástico. Uma vez professor, sempre professor. Né? Os caras não sabem o poder que tem, já está comandando empresa grande e às vezes busca a gente para trocar ideia. Eu acho isso fantástico. A Lisa falando, ok. Professor, mesmo se transformando em amor, o homem procura outro e mantém por anos os dois relacionamentos? Olha só, gente. Eu falei da questão da traição, é difícil a gente entender isso, porque a nossa sociedade ela é muito punitiva com relação a isso. Mas o fato é que quando a pessoa trai, ela busca algo fora do casamento, é porque alguma coisa não está legal no casamento. Em tese, quando o relacionamento está harmônico, está satisfatório, ele está pleno, a pessoa não tem necessidade de procurar outra pessoa. Tá? Isso aí é quando precisa de alguém. E outra coisa, essa história que o homem trai e a mulher não trai, não existe isso, tá? A minha estatística em consultório é muito pelo contrário, é 50-50, tá? O mesmo tanto de homem que trai, a mulher trai também, tá? Então, só que a mulher é velada, ela não deixa ponta, mas é a mesma coisa, tá? Pelo menos o que eu pego em consultório aí é 50%, 50%. Mas é sempre por quê? Porque falta algo, né? E geralmente pode ser o vácuo de alto amor, tá? Tenho vivido situações de grande alegria, de bem-estar com os meus, de repente algo me entristece. Por quê? Pode ser alguma coisa que a sua centelha está tentando te falar, tá? Pode ser isso. É preciso fazer uma investigação, né? É preciso fazer uma investigação, porque pode ter alguma coisa acontecendo aí. Mas o fato é que com autoconhecimento você pode identificar o que está acontecendo, tá? E quando você traz filhos de outro casamento, quando é o amor verdadeiro, as famílias se fundem, tá, gente? Filhos de um, filhos do outro, e a coisa harmoniza. É impressionante, eu já conheci vários casais assim. Filhos de um, filhos da outra, se juntam e é a mesma família e a coisa flui com amor, com tudo. Tá? Como fica a questão de uma só carne no segundo relacionamento? É igual? Sim. O que acontece é o seguinte, essa questão de uma carne e um só espírito é a fusão das almas, né? É quando você encontra o amor verdadeiro, então você se funde com essa pessoa, você compartilha com ela. Então é isso, é como se fosse um só. A energia circula com a velocidade muito grande.
E o marido atual tem que saber conviver com os filhos que não são seus. É o que eu estou falando. Quando há um amor verdadeiro, real, isso é harmonizado, tá bom? Isso é harmonizado. Ele não vai tentar ser pai dos filhos, ou a mãe não vai tentar ser mãe dos filhos, vai criar para o pai biológico e aí a coisa se harmoniza. Eu tenho vários casos desses. Aí usa falando, as carinhas saindo sem querer, desculpe, sem problema. Quantos têm filhos de outro casamento, a gente acolhe como filhos. Quando há o amor verdadeiro, acontece isso, há uma fusão. E os filhos sentem isso, sentem essa harmonização, tá? O alto amor é uma forma de buscar o amor próprio. Seria o mesmo que não amamos o que ou quem não conhecemos? Não, não é isso. O amor próprio tem a ver mais com o sentido de orgulho. O alto amor tem a ver com carinho, com respeito, com você se respeitar, com você ser cuidadoso consigo mesmo, você ser carinhoso consigo mesmo. Entendeu? É se amar verdadeiramente. Não é uma questão de orgulho, não. É uma questão de amor mesmo, energética, tá? Então, o alto amor é isso, ok? Minha mãe tem 101 anos, lúcida, parece que somos marido e mulher e a diferença entre mim e ela são evidentes. Não é fácil. Alguma orientação com relação à situação? Então, tem que aceitar sua mãe como ela é, não julgá-la, tá? E tomar a força dela para você ir para a vida. Porque quando você julga, você pega aquilo, objeto do julgamento, para você mesmo. Você vai honrar esse sentimento. Então você vai se sabotar e a sua vida não vai entrar nem no campo profissional financeiro e nem no relacionamento amoroso, tá? E se não tem parceiro? Se não tem parceiro, você tem que cultivar o amor por você mesmo e para outras pessoas, né? É lógico, tem pessoas que não têm parceiro, mas pode trabalhar sua energia consigo mesmo aí, sem problema. Gratidão pelo ensinamento. Nunca consegui essa harmonia no relacionamento. Sempre me entreguei de corpo e alma com muito carinho e cuidado. O que eu tenho feito de errado? Devo mudar meu jeito de tratar? Não. Você deve analisar o seu relacionamento com a sua mãe, tá? Tenta buscar na sua trajetória aí, analisa o seu relacionamento com a sua mãe e o seu relacionamento com o seu pai. E veja se eles são saudáveis. Veja que tipo de pensamentos você julga, se você não julga. Porque na menina, o relacionamento amoroso e a questão profissional e financeira está interligada com a mãe. E o pai dá a força para o enfrentamento, as dificuldades, o posicionamento na vida, para buscar as coisas fora. Tá bom? Então não é a questão que você está tratando, não. É como você está se tratando. Tá bom? Não é como você está tratando os outros. É como você está se tratando, como você está se cuidando. Então é preciso você dar uma olhadinha para o relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, para ver se tem alguma coisa aí, porque pode ser que você ache, tá bom? Se você julga sua mãe e tal, tem algum atrito, alguma coisa, vai olhar, porque aí você está buscando isso. E no casamento homoafetivo, pode haver amor verdadeiro? Sim. O que acontece é que no casal homoafetivo, né, no relacionamento homoafetivo, tem uma dificuldade, porque naturalmente o homem é yang e a mulher é yin. Então, no relacionamento homoafetivo, um dos dois precisa inverter a sua energia natural. Quando acontece essa inversão, ela não é sustentada, não é sustentável no longo prazo de tempo. Então, essas energias vão equalizando e chega um ponto que essas energias se equalizam. Então, não tem mais atração sexual, se tornam simplesmente amigos. Mas pode existir um amor verdadeiro, sim. Mas como uma amizade, mas aí não vai ter mais a figura do sexo. Porque em algum momento essa energia, ela equaliza, porque você não consegue manter a energia invertida durante muito tempo, até porque isso causa... É difícil, porque você é naturalmente uma energia. Se você inverte, acaba acelerando o envelhecimento, causando problemas orgânicos, tal, esse tipo de coisa. Então, em algum momento, essa energia equaliza e ela se equilibra. E aí não tem mais atração sexual. Tá bom? Ao contrário do casal heterossexual, que as energias já são naturalmente polarizadas. Ok, Ana Cláudia? O interesse pelo tema é muito positivo, não é? As pessoas estão querendo harmonizar suas relações, estão buscando um relacionamento que vale a pena. Sim, com certeza. Só me deparei com sugadores de energias. Então, aí você precisa fazer uma investigação para ver, tem que investigar aí o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, para ver como que está isso, porque você está atraindo isso. Você não se deparou, você atraiu isso para você. E tem que entender o porquê que isso está acontecendo. Não é uma coisa natural, tá bom? Tem que entender por que está acontecendo isso. Isso aí envolve algum tipo de aprendizado que você precisa ter. Porque o processo de repetição é porque você não aprendeu.
Então você precisa entender isso, tá bom? Filhos de casamentos anteriores, eu já falei, quando existe o amor verdadeiro, as famílias se fundem, não tem problema. Há uma harmonia geral. Dá para perceber que a maioria aqui são mulheres, pior, os homens não se aprofundam no assunto, nem sabem verdadeiramente, não enxergam o outro. Não, aí você está generalizando. Porque eu tenho meu amor verdadeiro que está ali assistindo uma aula de constelação, tá? Não fale assim, tá bom? Isso aí você está fazendo um julgamento e é preciso você olhar para isso. Porque isso aí, quando você fala isso, você atrai só esse tipo de situação. E não é assim, tá bom? Essa questão de vivenciar o amor verdadeiro, ele é tanto para o homem quanto para a mulher. E ambos enxergam o outro quando estão harmonizados, tá bom? Então você precisa olhar para o seu interior, para o seu íntimo, olhar para o seu pai, para a sua mãe, para ver o que te feriu aí, porque isso que você está falando é uma coisa, é uma percepção que você tem, mas é uma visão errada da coisa, não é assim que funciona, tá bom? Você está com esse conceito, eu não diria nem que é um preconceito, que isso foi cristalizado em você, mas não é assim na realidade, tá bom? Há homens e homens, há mulheres e mulheres, tá bom? Você não pode generalizar. É preciso você entender que você está atraindo esse tipo de pessoa. Então você precisa trabalhar o seu self, entender aonde é que está o problema, a trava que você carrega para liberar isso, para você poder viver o seu amor verdadeiro. Tá bom? A Natália pedindo para falar um pouco sobre o divórcio energético. Então, o divórcio energético é uma ferramenta que a gente utiliza para poder separar energias, porque quando o casal tem relação sexual, há uma contaminação a nível de DNA, a nível subatômico, uma troca de fragmentos, que a gente chama de fragmentos de alma, né? Esses campos se contaminam e fica emaranhado do ponto de vista quântico. Então, você tem um comando na TQA, e tem outras terapias também que utilizam esse tipo de comando, que desfaz esse emaranhamento, né? E no caso, é o divórcio energético. Então, quando você quer se separar energeticamente de uma pessoa, às vezes de um ex-relacionamento, ficou sequela, você não consegue se desligar, tal, aí a gente faz o comando de divórcio energético para separar essas energias, para que haja uma separação real, tá bom? É isso. Eu fiquei confuso, o senhor disse que casais homossexuais, quando tem relação deles, inverte energia, e por isso costumam se afastar no decorrer do tempo. Seria isso uma questão kármica? Então não, não é uma questão kármica, não. É uma questão puramente energética. Puramente energética. E isso acontece na grande maioria dos casais homoafetivos, tá? É porque o que está invertido não consegue sustentar essa inversão energética por muito tempo. Então ele volta, aí o casal acaba se equilibrando, e aí ou vai ficar amigo e vai continuar junto, ou vai se separar, tá bom? Vai desenvolver o amor, mas é um outro tipo de amor, um amor que não tem sexo, tá? Isso acontece na grande maioria dos casais. Deixa eu ver aqui. De novo, fica muito desafiador. Acho que a mulher até pode ajudar o homem, mas eles precisam querer, porque eles fogem tanto disso. Não, você está generalizando, tá? Não é assim. É o que eu te falei, você precisa olhar para você. Na verdade, o problema não está nos homens, o problema está dentro de você. Você precisa identificar essa trava sua aí para você mudar o seu modelo mental e conseguir atrair o seu amor verdadeiro, tá bom? Professor, quanto mais eu me amo, menos sinto falta de outra pessoa. Isso pode ser mudança de energia na escala alta? Gratidão. Não, não é que você não é mais dependente emocionalmente do outro. Quando você se ama verdadeiramente, o amor vem como uma troca. Então não é uma dependência. Então, quanto mais você se ama, menos dependência emocional você tem de outras pessoas, inclusive de um parceiro ou parceira. Tá bom? É isso. Mas o amor, quando você vivencia o amor verdadeiro, é uma troca de sentimento, uma troca de... É troca contínua, tá bom? Você dá e recebe, mas você não é dependente daquela pessoa. Não existe ciúme, não existe julgamento, é um negócio muito leve, tá bom? É isso, é diferente. Relacionamentos em qualquer circunstância. Filhos de outros casamentos, por favor. Eu acabei de falar que quando você vivencia o amor verdadeiro, esses filhos são bem recebidos pelo parceiro ou pela parceira. Então há uma harmonização, não é fingimento, não é uma obrigação, é leve, tá bom? É isso.
Então aí a maioria dos homens não gosta de discutir relação. Gente, eu já falei que isso não é verdade, tá bom? Vocês estão presos no modelo mental. Vocês têm que ver o que está acontecendo dentro de vocês. O problema é de vocês, não é fora, tá bom? Tem que buscar entender qual que é a trava que tem dentro de vocês, porque isso aí prejudica vocês a encontrar o amor verdadeiro, tá bom? Devido a muitos aprendizados, eu me amo mais ainda, resolvi por enquanto me casar comigo mesmo até que o amor do outro chegue. Cuidado para você não fazer um decreto disso, tá bom? Então você vai se privar de uma coisa maravilhosa que é o amor verdadeiro. Tá bom, Ed? Eu acho que você tem que trabalhar o seu auto-amor e se abrir para que o amor verdadeiro venha, não se fechar. É ao contrário, porque é pleno, tá bom? Fale sobre a energia de filhos de casamentos anteriores. Então, eu vou repetir de novo que os filhos de casamentos anteriores, eles existem e fazem parte da família. Quando você encontra um amor verdadeiro, essa pessoa vai aceitar esses filhos da melhor maneira possível e eles vão fazer parte do sistema familiar e não vai ter problema, vai ser leve. É isso que eu falei e estou falando de novo. Professor, como identificar um arquétipo masculino? Aí você precisa ver o seguinte: a pessoa, ele vai ser muito inteligente, ele vai ter problema de ficar em ambientes com muita gente, não vai gostar de ambientes baladas, essas coisas, ambientes que tem muitas pessoas, porque o campo prejudica. Vai ter uma luz interior muito grande, vai ser um líder nato, vai ter uma expansão da consciência muito grande, vai e uma saúde muito boa também, tá bom? Basicamente são essas as características. Pode ter alguma outra, mas basicamente são essas características, tá? Às vezes aquela é a pessoa com quem você realmente se casou, só que você evoluiu, ele não. Pode ser, acontece isso também. A pessoa falando que bacana, Eric, depois de tantos perrengues a vida te presenteia com um grande amor. Que lindo, que multiplica. Gratidão. A Ju Salles falando, fale um pouco sobre a alma gêmea. Eu sou casado há 13 anos e tenho um filho. Sou muito conectado com meu marido, além da nossa parceria, amizade, muito amor. Gostamos das mesmas coisas. Então, existem alguns autores que falam que cada mônada gera 12 almas e cada alma gera 12 extensões de alma. Tá? Eu aceito essa visão como uma correta. Tem várias outras, mas eu acredito nessa porque é a que está baseada nos Vedas indianos. Cada mônada gera 12 almas e cada alma gera 12 extensões de almas. Então nós temos 143 almas gêmeas. Cada um de nós tem 143 almas gêmeas. Só que o que acontece? Essas almas estão em momentos diferentes de evolução. Tá? Porque cada um viveu o seu processo evolucionário à sua maneira. E acontece que em determinado momento da nossa existência, em cada momento da nossa existência, nós temos uma alma gêmea mais compatível, que é mais compatível naquele momento. Tá? Então, às vezes, acontece de almas gêmeas se encontrarem nesse momento, que elas são mais compatíveis. Aí o relacionamento é pleno. Tá bom? Aí o relacionamento é pleno. Às vezes demora um pouco mais para encontrar. Às vezes acontece de o homem casa, a mulher casa, nunca se encontraram, se separam porque a relação não foi satisfatória e de repente lá na frente se encontram, como almas gêmeas que são. Então é isso, ok? E se a gente detecta essa ligação por um outro, se faz desentendido por questões sociais. No trabalho as coisas se desenrolam muito facilmente quando trabalhamos juntos. Aí é uma questão de livre-arbítrio, né, Marta? Não dá pra gente falar. A Janine falando, quando o aluno enxerga a luz é o salário moral da gente. Verdade, é isso aí. A Aline falando, alquimia sexual. Pode falar um pouco sobre a visão gnóstica? Então, Aline, vamos falar na outra live, que isso aí é assunto para um curso inteiro, tá? Numa outra live eu vou abordar esse assunto, eu prometo para vocês. É porque hoje aqui a gente já está nas respostas, senão eu não consigo passar todo o chat. Mas anota aí que depois eu vou fazer uma live disso, tá bom?
A live vai ficar salva, gente. Pode ficar tranquilo. Gente, a live vai cair a qualquer momento aqui, tá? Muita gratidão a todos vocês. Eu desejo paz e reverencial a todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra na sexta-feira na nossa live pelo YouTube. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Muita gratidão a todos vocês. Tchau, tchau.